paz de Cristo Jesus. Sou o pastor Edilson da comunidade Viva Sede. E você que está assistindo este vídeo e não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e siga-nos na rede social. Eu quero trazer um tema da palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa alma, que eu acho que é muito interessante. Um tema que vai fortalecer a nossa estrutura humana. Esse tema eu posso dizer que é preparando-se em épocas de crise, ou preparando-se para épocas de crise. E esse tema está lá em Mateus capítulo 24, ao qual vou ler agora. Diz assim os textos bíblicos: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu convido você agora a fechar seus olhos por alguns momentos e curva a tua cabeça. Eu quero orar contigo a respeito desta mensagem, amém? Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder ouvir a tua palavra. E desde já pedimos que o Teu Espírito Santo derrame a Tua unção, nos capacitando a compreender a Tua palavra, compreender os Teus propósitos, para que nós possamos superar, meu Deus, essas épocas de crise, ou as épocas de crise que virá diante das nossas vidas. Pai, nós te agradecemos e te pedimos, receba a nossa oração e fale conosco poderosamente, é o que nós pedimos em Teu nome, Cristo Jesus. Graças a Deus. Amados, Jesus, eu acho muito interessante que Jesus, de uma forma bem inteligente, de uma forma divina, ele traz algumas revelações para os seus discípulos, revelações escatológicas que desperta a atenção dos seus discípulos, revelações proféticas verotestamentárias, como sinais analógicos. Por que escatologia e sinais verotestamentários? Porque quando eles falam a respeito do templo, quando eles mostram para Jesus a formosura do templo, a beleza do templo, Jesus, ele já sabia que aquilo não ia permanecer. E verotestamentário, porque lá no Velho Testamento, ele já falava a respeito do templo de Salomão que foi derribado. E agora Jesus sabia da missão, que a missão não era de uma certa forma, mas habitar no templo, mas era habitar no coração das pessoas. E é interessante que 70 anos depois de Cristo, diante do cenário da grande revolta judaica que despertou uma fúria romana ao ponto de destruir o templo que foi construído em Jerusalém. E diante da pergunta tripartida dos discípulos, que nós vamos ver aqui, após Jesus falar que este templo seria derribado, os discípulos, em particular, quando eles estão no Monte das Oliveiras com Jesus, eles fazem uma pergunta tripartida. Que pergunta é essa? Preste atenção, no versículo 4, eles falam assim, no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda? E o fim do mundo? Eles falam três perguntas ao Senhor. Eles fazem três perguntas ao Senhor. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda? E o fim do mundo? E o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma abordagem panorâmica sobre os sinais do futuro, daqueles dias de Jesus até o fim do mundo. E que sinais que são esses que Jesus revela para eles? Que sinais são esses que desde aquela época que Jesus estava no Monte das Oliveiras até o fim do mundo Jesus revelou? Os sinais são os seguintes, preste atenção. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus, pela onisciência dele, pela sabedoria divina dele, ele já sabia que haveria muitas
situações, muitos falsos sinais que poderiam enganar até os seus escolhidos. E Jesus fala assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustai, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. É interessante porque a profecia analógica de Jesus, ela não é cronológica. Jesus não fala assim, no ano de 2020 vai vir uma peste sobre o Brasil, sobre o mundo, que vai devastar várias pessoas. Não! É uma revelação analógica, onde Jesus fala, prestem atenção. Quando vocês verem essas coisas acontecer, firmais. Jesus está pedindo para nós se firmar mais nele, porque haverá muitos falsos enganadores, haverá muitos falsos sinais, haverá situações que podem porventura enganar os discípulos. Então ele fala sobre todos esses sinais analógicos, não cronológicos, mas analógicos, para nós prestar atenção em todas essas coisas. E aí Jesus, ele revela aqui algo muito interessante também, porque após Jesus falar dessa analogia, ele adverte os discípulos a ficarem firmes na palavra de Cristo Jesus. Ele adverte os discípulos sobre a apostasia que irá acontecer. Vão ser tantos eventos aversivos, vão ser tantos eventos terríveis que muitas pessoas estão sujeitas a perder a sua fé. Quando ele fala da destruição do templo, é um cenário panorâmico que é até interessante. Por quê? Nós estamos vivendo uma época, uma crise, uma fase, um cenário onde os cultos não estão sendo mais, de uma certa forma, feitos nos templos. Então, isso revela também que verdadeiramente Jesus ele vai estar habitado no coração do ser humano. Já pensou se a nossa fé estivesse estabelecida só no momento que nós estamos reunidos no templo? De certa forma, é interessante porque é uma maneira até de nós analisar a nossa fé com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, o nosso comportamento com Cristo. Porque de uma certa forma que é ruim, é chato, é triste, nós estamos afastados dos irmãos, mas é neste momento que nós conhecemos quem nós somos diante de Cristo. É muito interessante. Jesus ele já nos preparou, desde a época dos discípulos ele já nos preparou. Ele já nos preparava que todas essas coisas iriam acontecer. E ele fala para nós permanecermos firmes, para nós perseverar. E a palavra perseverar, ela indica uma condição de nós ficarmos constantemente firmes com Jesus, de nós não olharmos, como diz o salmista, nem para a esquerda nem para a direita, mas olharmos somente para o alto, que é uma representação dos céus. Então que nesta noite nós possamos meditar de uma forma profunda na nossa alma, nos nossos sentimentos, a respeito desta palavra. Jesus ele fala a respeito do templo. O templo não existe mais. O templo seria nosso próprio coração, onde Jesus habitaria com o seu Espírito Santo. Ele fala de todas essas coisas, esses fenômenos naturais que nós estamos vendo: terremotos, fome, praga, peste, guerra, rumores de guerra, nação contra nação. E ele fala que o amor de muitas pessoas se esfriarão devido aos sinais de engano, devido às circunstâncias que o mundo está vivendo. O amor de muitas pessoas esfriariam. E uma das palavras-chave e um dos temas-chave também que eu quis dizer, que é uma palavra de fortalecimento para a nossa alma, está estabelecida nessa condição. Jesus já nos tem nos preparado.
Então não se assuste diante de tudo que está ocorrendo. Não é um motivo para nós nos espantar. Ao contrário, é um motivo para nós nos apegarmos mais a Deus. É um motivo para nós confiarmos mais na palavra de Deus, que ela é uma palavra fiel e verdadeira. Olha que maravilha a sabedoria, a onisciência de Cristo Jesus. Desde aquela época dos discípulos, ele fala essa palavra contemporânea, porque ele sabia que tudo isso iria acontecer. E ele prepara tanto o coração dos discípulos, quanto o nosso coração, quanto a nossa alma, diante desses eventos que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia, por tudo isso. Os fatos que está acontecendo são fatos precursores. Eles indicam, eles anunciam os finais do tempo. Ainda que não venha a ser o final, são os princípios de dores. Mas Jesus, ele nos indica, ele nos revela a respeito de tudo isso. Haverá apostasia religiosa, haverá rebeliões sociais, políticas, calamidades naturais, deslealdade, perseguição. Tudo isso ocorre, é o que nós vimos hoje. Nós vemos uma deslealdade política, nós vemos rebeliões sociais, nós vemos perseguições sobre a igreja, sobre tantas coisas. Então Jesus já tem nos alertado. Não é tempo de desesperar, é tempo de buscarmos, de nos fortalecermos nas profecias, tanto escatológicas, tanto veterotestamentárias, como analógicas. É importante nós nos estruturar nas profecias do Antigo Testamento, como nas analógicas que Jesus fala aqui nesse tempo, nesse período. Analógica porque nós devemos analisar os tempos que eu falo relacionado a todos esses princípios que Jesus falou, das guerras, da fome, da peste, da praga. São fatos que são precursores, fatos que indicam, que anunciam todas essas coisas relacionadas ao fim do tempo. Mas em meio a essas dificuldades, em meio a essas calamidades, em meio a essas adversidades, nós, seguidores, devemos perseverar no anúncio do Evangelho. Nós precisamos anunciar as boas novas. E as boas novas que Deus nos orienta está relacionado à salvação. Glória a Deus. A salvação transmitindo a ideia de que Deus é o nosso Redentor, de que Cristo Jesus é o Cristo que nos cura, é o Cristo que nos resgata de todo o mal. Então não precisamos ter medo, apenas perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus fala no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então não é momento de desesperar, amada igreja. Não é momento de jogar tudo para o alto. Não é momento de ficar triste, abatido. Ao contrário, é momento de nos fortalecermos na palavra de Deus. Porque se nós perseverarmos, nós seremos salvos. Deus, através de Cristo Jesus, Ele vai trazer a redenção, o resgate sobre as nossas vidas. Que esta palavra possa penetrar no teu coração de uma forma profunda e fortalecer o teu coração e a tua alma, para que você possa atravessar esses momentos de crise, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que zela pela tua igreja, um Deus que cuida daqueles que buscam a tua presença. Então, a minha dica aqui nesta noite é: busque o Senhor, busque o Senhor, mesmo em meio aos conflitos, resista. E a orientação que eu passo para você através dessa palavra é: persevere,
mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio às adversidades, resista, busca o Senhor, porque a palavra de Deus fala que o Senhor é a nossa força. Jesus disse que sem Ele nada podemos. Então a orientação é: busca o Senhor, fortalece, permaneça firme e será salvo. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém.